Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui sabe o que significa restauração? Todo mundo sabe? Sim? E todo mundo sabe restauração do quê? Sim? Não? Tem algumas pessoas que estão em dúvida. E é para ter dúvidas mesmo, é por isso que você está aqui. Porque quando a gente fala de restauração, é muito, mas muito amplo. Se nós formos pensarmos, trazemos para a nossa própria vida, nós temos muitas áreas para serem restauradas. Eu acredito que cada um de vocês aqui tem no mínimo uma a várias áreas da vida para ser restauradas. Portanto, e é por isso que quando a gente fala de restauração, é muito amplo. Porque depende da sua necessidade. Mas uma coisa eu tenho certeza. Todos nós precisamos de restauração. Sim? Nisso vocês concordam? Claro que concordam, que se vocês não concordassem, vocês não estavam aqui. Não é verdade? E eu quero falar, então, das experiências dessa pessoa do Novo Testamento, especificamente. Já estou abrindo mais, já está ficando mais elucidativo. E essa pessoa passou por tanta coisa, que eu tenho certeza que ao final dessa palestra a gente vai se identificar com ela. Tenho certeza. Você vai ficar pensando, meu Deus, eu preciso colocar os meus óculos, não se preocupem que é só para perto, então eu continuo enxergando cada rostinho aí. Tudo bom? Então nós vamos ver através das experiências dessa pessoa, como que nós chegamos ao transbordar. E interessante que assim, não são experiências simples, foram experiências profundas. Experiências que envolveram caráter, comportamento, reações, ações. E talvez até você se surpreenda, com que essa pessoa passou. Vai dizer, mas essa pessoa teve tudo isso? Fez tudo isso? Alguém tem uma pista, não? É do Novo Testamento. É difícil. Quem? Não. Mas eu vou ajudar. Tá, era um homem. E na minha opinião é o homem mais emblemático do Novo Testamento, que serviu de base para o Novo Testamento. Paulo, mas não é Paulo. É Pedro. Edinaldo, o Pedrão. É o Pedrão. Meus queridos, se teve alguém que teve experiências de restauração na vida, é o Pedro. Vocês se surpreenderam? Alguns sim, outros não, né? E olha, é muito interessante quando você analisa a vida de Pedro baseado na restauração, e a restauração que eu quero trazer hoje aqui não é apenas uma restauração qualquer, lançada apenas ao vento, mas eu estou falando de uma restauração de vida em muitas áreas, espiritual, emocional, física até mesmo. Se teve alguém que teve e nos deixou todas essas experiências, foi Pedro. Enquanto eu estava estudando para essa palestra, eu fiquei impressionado com as experiências que ele teve. Eu falei, meu Deus, eu sou um Pedro. E você também é um Pedro. Até o final da palestra você vai ter certeza que você é um Pedro. Agora imagine o seguinte, eu falei que ele é uma pessoa emblemática do Novo Testamento. Eu falei que ele teve muitas experiências. Por quê? Porque o seu caráter, a sua personalidade eram muito fortes. Eu acho que quando a gente fala de Pedro, a primeira associação que a gente já faz é essa, né? Ele era um cara de temperamento forte, explosivo, quente. Era um verdadeiro colérico, talvez. Não é assim que a gente lembra de Pedro? E ele era mesmo. Ele era assim mesmo. Ele era o cara que ele não falava, ele não pensava para falar. Ele falava antes de pensar, a verdade era essa. Essa é uma das características e experiências que nós podemos aí tirar dele, do quanto ele precisou de um processo de restauração na vida dele.
Agora, antes de eu entrar em mais algumas particularidades de Pedro, eu quero que você reflita sobre uma pergunta que eu vou fazer aqui. Tá? Eu quero que você fique refletindo sobre isso enquanto eu ministro a palestra aqui. Para quem é restauração? Pergunte para você mesmo, não precisa me responder. Restauração é para quem? Para quem é restauração? E a irmã Célia colocou muito bem aqui no início, na abertura, que nós viemos buscar restauração aqui para nós, tá? E te digo mais, não quero te frustrar, mas se você veio buscar restauração para o cônjuge, para o primo, para o pai, para a mãe, para o colega do trabalho, eu sinto te dizer, mas você não vai encontrar aqui. Porque aqui você vai encontrar a sua restauração. Então já comece a pensar diferente. Já mude o seu pensamento. Já mude o seu objetivo. Eu vim aqui buscar restauração para mim. Ok? Combinados? Vamos pensar dessa forma? Combinado. Eu quero, só para fins de... Deixa eu colocar aqui o celular para eu poder controlar o horário, né? Você sabe que nós temos horários, né? O CR é bem ali rigoroso em questão de horário, porque nós temos vários momentos que depois eu vou falar um pouquinho mais. Um dos momentos que me chamou muito a atenção em relação a Pedro, está lá em Marcos 8. Marcos 8. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir, tá? Eu vou ter que colocar os óculos porque não tem jeito. Marcos capítulo 8. Olha só que experiência e o quanto essa experiência demonstra a personalidade e o caráter de Pedro. Marcos 8, versículo 29. Vamos no versículo 29. Vamos no versículo 29 primeiramente. É um texto que eu acredito que vocês conheçam. Ele fala assim, ó. Eu vou ler a partir do 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. E olha o que diz o versículo 29. Então lhes perguntou, mas vós quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Porque o Pedrão era assim. Ele não pensava para falar. Ele falava antes de pensar. E eu não estou dizendo que essa declaração é ruim, tá? Por favor, não é isso. Pelo contrário. Você ter essa consciência de que Jesus era o Cristo era algo fantástico. Nenhum dos outros discípulos reconheceu isso. Mas olha o que fala no versículo 31 ali, ó. Então, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhes punha claramente. Mas quem? Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. O homem que ao mesmo tempo reconhece que que Jesus é o Cristo, o Messias, logo na sequência já vai o quê? Começa a reprová-lo. Porque o Pedro era assim. Ele era assim. Ele era espontâneo. Ele era impulsivo. E eu não estou dizendo que isso é ruim, tá, meus queridos? Eu só estou trazendo para nós experiências humanas que mostram o quanto nós precisamos de uma restauração de caráter, de atitudes, de comportamentos, de reações e de ações. E eu posso te garantir que no final do programa você vai estar pensando muito antes de você falar. Porque isso é da nossa natureza humana. Você falar de repente e depois, o que eu falei? Ou se não fala uma coisa agora, daqui a pouco já fala contrário. Se tem alguém que era contraditório, era Pedro, né? Ele falava uma coisa aqui, já no parágrafo seguinte ele já estava se contradizendo. Agora eu pergunto, essa experiência não é humana? Era alguém que era muito importante, e é muito importante para nós, mas que era tanto humano quanto nós. Mas eu vou chegar lá no processo de restauração. Outro momento também, eu vou pedir para você abrir também, lá em Mateus 16.
E aí eu quero chamar a atenção para um momento em que ele fez belíssimas declarações. Não foram todas ruins, tá? E por favor, eu não estou aqui para censurar Pedro também, ok? Só estou relatando algumas experiências que eu tenho certeza que serão importantes para que nós talvez entendamos que todos nós precisamos de restauração, assim como Pedro também precisou. Olha só o que diz, Mateus 16:16. Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Que declaração maravilhosa que ele fez para Cristo, né? Então significa que ele não era de todo ruim, que a sua personalidade não era de todo ruim. Ele fez belíssimas declarações, principalmente para Jesus. Mas ele tinha uma vida de altos e baixos, ele tinha uma vida de subidas e quedas, ele tinha uma vida inconstante. Pedro era inconstante, era assim a personalidade dele. Mas, pastor Ginaldo, isso é ruim? Depende. Depende da circunstância. Depende para quem. Depende para quem você convive. Depende do seu próximo. Ser inconstante, na maioria das vezes, não é bom. E era uma característica de Pedro, uma experiência humana de Pedro. Uma experiência no qual ele precisava o quê? Tratar. Alguém se identifica? Eu me identifico. Não com a inconstância, mas com esses momentos que nós erramos. E olha que impressionante. Pedro foi o homem que pediu para Jesus para andar sobre as águas. Lembram disso? Quem lembra disso? Ele pediu. Ele pediu, Jesus, eu quero andar sobre as águas. E isso está lá em Mateus 14, eu acredito que todos vocês conheçam também. Quem quiser ler, fica à vontade, lá no 28. Ó. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28, está lá, ó. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor. Era tão inconstante que aconteceu com ele, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na primeira adversidade que ele teve, que foi a força do vento, o que ele teve? Medo. Edinaldo, é ruim ter medo? Não. É natural ter medo. O problema é quando o medo nos paralisa, não é? Não é isso que nós aprendemos no CR? E Pedro teve medo. E nós temos muitos momentos de medo. São saudáveis? São, mas nem sempre. Eu estou contando aqui algumas experiências. Então nós precisamos de restauração. E restauração é todo dia. Pastor Reginaldo, você está dizendo que o CR garante que a partir do momento que eu tratar o medo, por exemplo, eu não vou ter mais medo? Não. Você vai ter medo. O que eu posso te garantir é que você vai se conhecer tão profundamente que o que você vai fazer com esse medo vai ser algo diferente. Algo positivo. Percebem a diferença? Aqui nós não damos garantia para ninguém. Porque o único que pode dar alguma garantia aqui é Jesus. Agora o que nós lidamos é a ferramenta. O que nós lidamos são os braços para você chorar, não com Celebrando Restauração, não comigo, com a irmã Célia, com a Marlene, ou com qualquer outro facilitador, mas com você, de que a sua vida vai mudar e que você vai ser transformado. Aleluia. Vocês estão entendendo? Porque o compromisso de mudança de vocês, de transformação de vocês, não é comigo, não é com a Célia, não é com o CR, não é com a IBB, não é com ninguém. Esse compromisso tem que ser com você. É fácil? Não é. E eu não estou iludindo vocês. É um ano todo de caminhada diante desse manual. Em cada reunião na segunda-feira aqui, em cada tempo de partilha, que eu vou falar um pouquinho depois, nós vamos ter assim que terminar essa palestra. É prova de fogo. Mas tudo tem um preço. E vou mostrar que Pedro também pagou um preço. Bom, então essas foram algumas características, tá? Exemplos de comportamentos e reações que nos mostram, primeira coisa,
E eu vou falar agora como facilitador. A primeira coisa que eu detectei, através de todos esses exemplos aqui que eu citei para nós, que nós lemos aqui na Bíblia, de reações de comportamentos de Paulo, é que ele não se conhecia. E sabe por que vocês estão aqui hoje nos celebrando restauração e vão permanecer até o final do ano em nome de Jesus? Porque o que o CR vai trazer para vocês é o autoconhecimento. É eu saber que naquela determinada situação eu não devo estar, ou se eu estiver, eu tenho que estar pronto para reagir diferente. Sabiam? Não é cursinho, não é ficar preenchendo aqui questionário. Não vai chegar no final do ano, a gente vai pegar a nota de cada um de vocês para saber se vocês foram aprovados ou reprovados. É autoconhecimento, eu vou aprender quem eu sou, quem eu verdadeiramente sou, como reajo, as minhas fraquezas, as minhas fortalezas e, principalmente, determinar aquilo que eu quero mudar e como eu quero mudar. Autoconhecimento, é isso que você veio buscar aqui. Estou falando demais, facilitadores? Não é isso? Pedro não se conhecia. Ele agia pela emoção, pela razão, ou qualquer outra coisa, mas ele não se conhecia. Você vai ficar impressionado, perplexo, do porquê que você reage de determinadas formas a partir do momento que você entender os gatilhos, as experiências que você teve até hoje que te trazem a se comportar dessa maneira. É isso que o CR faz. Ah, eu sou assim explosivo porque alguém foi muito duro comigo lá na infância. Ah, eu sou assim inferior, me sinto inferior porque eu tive um bullying na escola. São essas experiências que você vai ter. Autoconhecimento. Não é cursinho. E eu não quero ser presunçoso na minha afirmação agora, mas eu acredito que Pedrão precisava de um CR, né? Mas não se preocupem que ele teve um CR, tá? Ele vai chegar, nós vamos chegar lá. Mas eu ainda quero relatar mais 3 fatos que para mim foram fundamentais para que Pedro entendesse que ele precisava de um processo de restauração. Eu quero que você abra lá em João 18:11. Deixa eu olhar o horário aqui. Ai, Deus. João 18:11. Ah, misericórdia. Só misericórdia agora. Vamos ler lá o João 18:11. Vai dar tempo, vai dar tempo. No final tudo dá certo. Deus é misericordioso, né? Olha só o que fala João 18:11. Diz assim, ó. Essa é aquela passagem de Jesus no Getsêmani, quando ele é alcançado pelos soldados, em que Judas vem com os soldados para traí-lo, ele beija Jesus, e aí o soldado já sabe que ele era Jesus. E aí, olha a reação do Pedrão. Olha lá, vamos ver. Olha só o que Pedro fala. Versículo... vamos ver do 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Vocês conseguem imaginar essa cena? E o nome do servo era Malco. Mas aí Jesus, com toda a sua misericórdia e toda a sua serenidade, que vocês vão aprender o que é serenidade aqui no CR também, disse a Pedro, mete a espada na bainha, Pedro. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu, Pedro. Ah, Pedro, impulsivo, né? Pegou e... Sabe o que demonstra essa passagem aqui? Um descontrole emocional. Você já viu isso? Alguém que já passou pelo descontrole emocional? Isso é da nossa natureza. Ai, como nós temos vontade de, durante o dia, né? Tirar a espada e... ou a língua, ou sei lá. Outras partes. Ser humano como a gente. Total descontrole emocional. Falta de domínio próprio. Agora vamos para mais uma. Mateus 26:69.
Prometo que daqui a pouco eu paro um pouquinho com a... É que a gente não consegue ficar sem abrir a palavra, né? Isso é da gente. Mateus 26, 69. E aqui eu quero trazer algo bem, mas bem profundo. Que foi que é? 26, 69. Olha só o que diz. Esse é o momento que Pedro nega Jesus. Olha só. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Ainda tinha isso, hein? Ele próprio se denunciava, né? Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas eu quero chamar a atenção para essa última expressão aqui. E saindo dali, o que aconteceu com Pedro? Chorou o quê? Amargamente. Então ele não chorou apenas. Sabe o que aconteceu nesse momento, meus amados? Pedro chegou no fundo do poço do seu eu. Estou falando para vocês, estou me arrepiando. Pedro chegou no fundo do poço do seu eu. Ele verdadeiramente entendeu quem ele era. E sabe o que eu digo para vocês? No Celebrando a Restauração, vocês vão entender verdadeiramente quem vocês são. Porque ali não tem como você se esconder. A não ser que você não queira. O Espírito Santo vai trazer coisas para vocês que vocês nem imaginavam que vocês lembravam. Experiências boas também, claro, tá? Nem tudo é ruim, nós vimos que Pedro teve experiências boas também, na sua forma de ser, mas muitas delas que vão nos fazer chorar amargamente. Muitas delas que vão nos fazer dar o passo e dizer: eu quero mudar, eu não quero ser mais assim. Eu quero restituir aquela pessoa que eu causei mal. Eu quero perdoar aquela pessoa que me fez mal. Eu quero ser perdoada. Eu quero me perdoar. É isso que o Celebrando Restauração faz. E olha o que acontece ali, ó. Por que ele chorou amargamente? Porque quando há um confronto, o confronto gera dor. Querido, se tem algo que o Celebrando Restauração vai fazer com você, é te confrontar em tudo, em tudo. Desde a sua natureza, até de onde você vem. As experiências que você teve. Mas tem algo que eu posso garantir para vocês. Esse confronto é libertador. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Mas eu quero que você abra mais um versículo. Eu vou pedir para você ler para você ir para o versículo 58, desse mesmo capítulo, Mateus 26, 58. Desculpe, o 57. Pode ser. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. E eu quero ficar só com essa primeira parte do versículo 58. Mas Pedro o seguia? Mas Pedro o seguia? Agora a gente descobriu por que Pedro
permaneceu tanto tempo caminhando com Jesus, vendo maravilhas, milagres, coisas que nenhum de nós teve a oportunidade de ver, e não foi transformado? Porque o seu relacionamento com Jesus era o quê? Na superfície. Uma outra coisa que o Celebrando a Restauração faz, e você vai ter que fazer, é ter um relacionamento profundo com Jesus. Porque se você ficar só de longe, tudo isso que eu falei até aqui, não vai passar de palavras que vão entrar no ouvido e sair pelo outro. Esse programa não é novo. Esse programa, ele é baseado, quem o conhece, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer tudo isso, tá? É o mesmo programa que os narcóticos anônimos e os alcoólicos anônimos usam. Sabe qual é a diferença dele? É que nós temos um poder superior. E damos nome a esse poder superior, de Jesus. Porque sem Ele, não vai haver transformação e mudança nas nossas vidas. Percebem a diferença? Sabe o que foi mais fulminante para Pedro? Foi o olhar de Jesus. Não foi um olhar de julgamento. Jesus em nenhum momento olhou para Pedro julgando. Foi um olhar de misericórdia. E quando nós temos o olhar de misericórdia de Jesus sobre nós, sabe o que acontece? O nosso ser é revelado. E nós descobrimos quem verdadeiramente nós somos. E aí nós passamos a sofrer, porque nós vemos que nós não somos boas pessoas, que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar muitas coisas. Eu não estou dizendo que você é totalmente mal, tá? Por favor, não é isso. Mas você vai se surpreender com aquilo que você vai descobrir sobre você. O que foi mais marcante para Pedro foi o olhar de Jesus. E hoje, meus amados, eu tenho a certeza que se você veio aqui, é porque Jesus está olhando para você. Sabe o que Ele está dizendo para você? Eu estou te dando uma oportunidade de você restaurar a sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você veio restaurar aqui essa noite. Pode ser a conjugal, pode ser a financeira, pode ser a profissional, pode ser a pessoal. Mas com Jesus, você pode restaurar. E você vai perceber isso porque nós, durante o ano, nós não vamos ter só palestras, nós vamos ter noites de testemunhos aqui, de pessoas que fizeram CR. E você vai ficar impactado com a mudança que Deus trouxe à vida dessas pessoas. Coisas que você talvez nem imaginasse que poderia ser resolvida. Porque nós somos a ferramenta. Mas quem faz é o Espírito Santo. Bom, então, quando Pedro olhou para Jesus, ele permitiu que o olhar de Jesus penetrasse dentro dele, e assim ele descobriu quem ele era. Quando nós olhamos para Jesus, é isso que acontece em nós. Porque Jesus passa a ser o nosso modelo, o nosso olhar. Não um olhar de julgamento, mas um olhar de misericórdia. De dizer, filho. Aliás, se tem uma palavra que tem um peso que eu não consigo nem mencionar, é filho. Você vai aprender uma coisa aqui durante o processo, tá? Posso dar um spoiler? Vocês me permitem? Não? Então não posso. Toda vez que a gente for se apresentar, você vai ter que dizer, eu sou o fulano de tal. Vocês viram o que eu falei aqui no início ou não? Eu sou o Edinaldo, um filho. Você vai declarar isso toda vez. Mas, pastor Edinaldo, toda vez que eu for compartilhar? Toda vez. Porque quando você olha para Jesus, é isso que você vê. Aquele olhar de misericórdia de pai dizendo, filho, eu sei que você deu aquela escorregada lá, aquela balançada, mas vamos aí, estou junto. Quando Jesus olha para nós, é isso que acontece nas nossas vidas. Ok, acho que talvez agora eu cheguei no ponto da palestra, mas eu prometo que eu vou ser breve, misericórdia. Mas e como eu transbordo restauração? Todos nós cantamos aqui aquele louvor maravilhoso, né?
Eu até tive que cortar um pouco porque ele era bem extenso. Todos nós queremos transbordar, queremos estar cheio. Mas tem uma coisa que a gente não quer fazer para transbordar e estar cheio. O principal, quem chuta aí? Boa. Esvaziar. Ela entendeu o processo. O Pedro, enquanto ele não se esvaziou, ele não transbordou. Queridos, do fundo do meu coração, que durante o processo de restauração do CR, durante o programa CR, você se esvazie. Eu não estou falando de se esvaziar de coisas boas, não. Você tem muitas coisas boas, por favor, não me entenda mal. Mas, sabe aquela mochila pesada? Aquela mala pesada que você vive carregando, cheia de pedra? Para você transbordar a restauração, você vai ter que esvaziá-la. Aproveite cada escrita. Você sabia que a gente não escreve? Aqui a gente não escreve, não. A gente não responde questões. A gente faz escrita. Essa é outra coisa que você precisa aprender, esse conceito novo. A gente faz escrita. A cada escrita, aproveite. Se não couber aqui, faça num papel à parte, escreva tudo que você puder sobre você. Porque para transbordar tem que esvaziar. Não tem outra forma. Pedro, enquanto não se esvaziou, principalmente a sua autossuficiência, não teve mudança na vida dele. Ele reconheceu que ele era cheio de culpas. Uma das culpas dele foi ter negado Jesus. Isso pesou muito na vida dele. Traumas, vícios, comportamentos destrutivos, imoralidades. Tudo isso a gente vai deixar. Eu vou precisar terminar, me perdoem. Confesso que estava tão bom. Vocês sabem quando que Pedro transbordou a restauração? Vou pedir para alguém abrir aí, por favor, Atos capítulo 2. Prometo que já vou terminar, tá bom? Que nós temos mais um tempo muito importante aqui. Versículos 37 a 41. E você vai entender no final do programa que isso também é muito importante. Quem achou aí, eu vou ler lá, tá? Atos 2. De 37 a 41. Aqui tem um dos discursos mais fantásticos de Pedro. Ele fez muita coisa, né? Só suas cartas já são suficientes para a gente ver que houve restauração na vida dele. O que ele representa para nós, para a igreja, já é suficiente para nós vermos que foi uma pessoa restaurada. Mas olha só o que ele fala aqui. Ouvindo eles estas coisas, compungindo-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Só pessoas restauradas levam mais 3.000 pessoas. E eu tenho a certeza que você, que está vindo fazer o CR pela primeira vez, você vai falar muito do CR depois, e muitas pessoas vão ser restauradas através do CR, porque é isso que acontece. Não porque você precisa fazer isso por uma imposição de alguém ou do ministério, mas é porque está no seu interior, você foi restaurado. As provas são muitas, eu não vou ter tempo de colocar todas aqui. Mas eu creio que essas já foram suficientes. E a palavra para a conclusão de hoje dessa palestra é o seguinte: restauração é para todos, meu irmão. Eu quero dar mais uma palavra para você. Eu quero que você guarde bem isso no seu coração. Não há o que você tenha feito. Preste bem atenção nisso. Não há o que você tenha feito que seja maior do que a graça de Deus. Repita isso para você. Não há o que você tenha feito que seja maior do que a graça de Deus. Ok?
Quando a gente fala de transbordar, restauração, a gente fala de transbordar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Você vai experimentar tudo isso. Você vai deixar de ser inconstante como Pedro e ser uma rocha firme nas suas reações, nas suas emoções, nos seus comportamentos. Porém, eu quero lembrá-lo que para transbordar, precisa mudança de caráter. Tá? Então você tem que se permitir ser transformado. Não dá mais para ser superficial, tem que ir lá no fundo, tem que cavar fundo. Nós vimos hoje sobre a vida de uma das pessoas mais importantes da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, que é Pedro. E o que ele passou, nenhum de nós experimentou, com quem ele viveu, as experiências que ele teve, mas que também precisou de um processo de restauração na sua vida. Isso só mostra, e essa é a palavra que eu quero deixar definitivamente para nós, que o processo de restauração seu, e guarde bem isso, o seu processo de restauração, depende única e exclusivamente de você. Pedro caminhou com Jesus. Pedro viu experiências que nós não vimos. Ele viu curas, milagres. Ele andou com a verdade. Mas ele só foi transformado quando ele decidiu transformar. Quando ele foi lá no fundo. Quando ele se permitiu se enxergar e viu o quanto ele precisava de mudança. Isso nenhum de nós pode fazer por você. Essa decisão, esse compromisso é entre você e Deus. E eu quero dizer mais uma vez para vocês, eu quero reforçar, que hoje Jesus está olhando para você, com aquele olhar misericordioso, sereno, e dizendo: filho, eu estou te dando uma oportunidade essa noite, de você transformar e mudar a sua vida através do Celebrando Restauração. Curar suas feridas e traumas emocionais, abandonar os seus pecados, abandonar os seus vícios e comportamentos destrutivos, tudo aquilo que impede de você viver a vida plena que eu planejei para você. E eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Amém?